Então vamos falar um pouco sobre a mulher adúltera que foi levada para ser apedrejada. Já vou falar diretamente no assunto, porque eu não gosto de ficar dando voltas, né? Como alguns pregadores fazem, às vezes para ter notoriedade. Muitas pessoas não sabem, e eu li isso num comentário bíblico, que o apedrejamento ele não era para todos os casos de adultério, era simplesmente para casos específicos. Resta agora eu estudar quais são esses casos específicos, porque até pouco tempo atrás eu também não sabia disso. Então, sabemos que um comentário bíblico é feito por vários PhDs de teologia que sabem do que estou falando. Então, no comentário bíblico da Central Gospel, do Novo Testamento, tem essa explicação. Então, não sei quais são os casos específicos. Será que também, no caso do homem que se deita com outro homem e é levado à condenação, também existem casos específicos? Agora também fiquei enrolado nessa situação. Tudo tem que ser pesquisado para a gente só ter uma base, não para sair por aí condenando as pessoas, mas simplesmente para a gente pelo menos saber do que a gente está falando, né? Porque o que mais nós vemos aí é a gente pregando coisas que nem sabe o que significa. E você tenta mostrar para elas o real, elas não aceitam mais. Elas não aceitam porque elas já estão com a mente cauterizada naquilo que ela aprendeu. Então é difícil ela aceitar, mesmo que se coloque biblicamente para elas, elas ficam ainda resistentes, né, ao conhecimento. Então ali tem alguns fatos que nós precisamos observar. Diz o comentário bíblico também que quando a mulher foi levada, deveria também ser levado a outra parte. As duas partes, ninguém adultera sozinho. Então, ali também deveria ser levado o homem. Então, ali já havia uma quebra de lei. Ou seja, aquele que condenava alguém que tinha que atirar a primeira pedra, segundo os estudos aqui que eu tenho feito. Esse que tem que atirar a primeira pedra, Jesus falou, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Talvez criticando o fato de terem já descumprido a lei para levar apenas uma pessoa. Então, e se aquele cara tirasse a primeira pedra e aquela mulher fosse apedrejada? Qual seria o resultado? O que Jesus faria? Eu fico me perguntando. Aquele homem seria também apedrejado por estar condenando uma pessoa de uma forma errônea? Ou seja, ele tinha que condenar as duas partes e não só uma. Então, os fariseus já quebraram a lei ali. Eles já ficaram entregues na mão de Jesus ali, naquele momento. Já havia uma mensagem ali. Jesus poderia criticá-lo. Como vocês sendo fariseus, doutores da lei, sabendo que são as duas partes envolvidas que precisam estar aqui, perante a esse tribunal de vocês, e vocês só me trazem uma parte, vocês já estão em condenação. Então, há algumas coisas que precisam ser raciocinadas nesse sentido. Mas Jesus nem utilizou-se desse argumento humano, né? Ele foi nos argumentos mais impressionantes. Algumas pessoas chegam a dizer que, numa profecia de Jeremias, Jesus diz que o Messias escreveria em terra o nome dos acusados, né? Alguma coisa desse tipo. E ali ele estava escrevendo o nome daquelas pessoas, por isso elas foram saindo do mais velho até o mais novo, né? Os mais velhos que, consequentemente, por mais longevidade de vida, teriam mais pecados e também mais conhecimento. Então, possivelmente, quando eles olharam ele escrevendo alguns nomes ali, ou algum símbolo representando aquele texto, eles identificaram o que estava escrito instantaneamente. Deus revela no coração deles o que está escrito e eles envergonhadamente saem. Então, isso daí é uma conjectura. Isso aí ainda não temos certeza desse fato. Ainda não temos certeza se tudo é dessa forma. Mas é uma coisa a se pensar, né? É uma coisa a se estudar também. Tá? Então, o que nós entendemos de Bíblia às vezes as pessoas pensam assim, que a Bíblia é um livro escrito para ir condenando as pessoas. Na verdade, Jesus veio salvar as pessoas dos seus pecados. O problema de Deus não é com as pessoas, é com o pecado. Porque é o pecado que é o que afastou o ser humano.
Tanto que no caso da homossexualidade, Deus não está condenando em si a homossexualidade. Ele está condenando a prática de sodomia, que tanto é para homo quanto para heterossexual. Tá? Então não é um bloco específico. Tem gente que fala assim, a palavra homossexual não existia, mas a palavra sodomia sempre existiu, porque ela vem da cidade de Sodoma e vem de uma condenação para aquela cidade. E Jesus disse que se ele quisesse, se ele fizesse os milagres que foram feitos em Israel, aquele povo ainda o consideraria, o povo creria. Então ele achou incredulidade em um povo mais saudável, sexualmente dizendo, né? Do que ele achou mais crédito, ele teria mais crédito em Sodoma e Gomorra do que entre os judeus incrédulos. Então conhecimento não te livra da ignorância, cara. Não te livra da ignorância. Então nós temos sempre que analisar que somos humanos, somos passíveis a fraquezas, temos pensamentos. Se você pegar a maioria de nós, muitos pensamentos se igualam aos pensamentos mundanos, né? E ao longo da nossa vida, as coisas que nós fizemos são semelhantes, às vezes, a de muitas outras pessoas. Enganos, adultérios, né? Um monte de uma série de coisas. Eu creio que um juiz, quando está no tribunal, que ele vai dar uma sentença, ele também, se ele for um cara saudável, ele vai saber ter o equilíbrio, porque muitas das coisas que o cara praticou na vida não foram condenadas. Então, ali há uma discrepância na mente, ali há uma situação em que o cara se coloca também no lugar, né? Ele verifica o que aconteceu e ele sabe dar o veredito conforme um equilíbrio, nem tão severo, nem severo a extrapolar, né, os limites do que a humanidade deseja, né? Que às vezes o que a gente quer é punição. E nem também tão branda a ponto de não haver uma seriedade no julgamento, né? E causar até problemas naquela pessoa que sofreu o agravo. Então, os ensinamentos bíblicos, na verdade, é para aproximar o homem de Deus. É um caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entendeu? Então, ele é um ensinamento que você precisa se aprofundar espiritualmente nele. Você precisa meditar, se você quiser. O convite de Jesus é um convite, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O Evangelho é um convite. Se você entrar na casa de alguém e não receber, sacode a sandália como testemunho e vai embora. Ou seja, você teve ali, Deus um dia foi ali naquela casa, quis levar uma mensagem e aquele povo rejeitou. Ele tem o direito de rejeitar, as pessoas têm o direito de rejeitar. A igreja tem que parar com esse negócio de tentar ficar forçando a pessoa a vir para ela.